Todo homem já sentiu aquele peso no peito ao perceber que perdeu o autocontrole na frente de uma mulher. Uma reação exagerada, uma ansiedade que escapa pelo olhar, uma necessidade secreta de aprovação. E é nesse momento que muitos caem. Deixam que emoções desgovernadas ditem suas escolhas. O estoicismo entra justamente aí, como a arte de manter o controle interno, mesmo no caos, como Maximus em Gladiador, caminhando firme entre inimigos, consciente de quem é, independente do olhar alheio. O problema é que a maioria se perde no dia a dia. Procrastinam, se sabotam, vivem sem propósito e quando finalmente encontram alguém interessante, chegam frágeis, instáveis, emocionalmente dependentes. A mulher percebe isso rápido e o interesse dela evapora como cena de filme mal finalizado. Não porque ela seja cruel, mas porque a instabilidade assusta, falta autodisciplina, falta resiliência emocional, falta atitude de homem que lidera a própria vida. E aqui entra a dor que ninguém admite. Ser rejeitado não por falta de beleza ou dinheiro, mas por falta de presença, por transmitir insegurança, por implorar atenção sem palavras, por vibrar ansiedade em cada gesto. Essa é a friendzone silenciosa que nasce antes mesmo de uma conversa profunda. É a comparação inevitável com outros homens mais serenos, mais focados, mais alinhados com o próprio caminho, com homens guiados por propósito. Mas existe um caminho diferente, um caminho que poucos têm coragem de seguir. O caminho do homem que age como se nada o atingisse, não por arrogância, mas por clareza. O homem que não busca controlar o externo, apenas o que está em suas mãos. Aquele que transforma obstáculos em combustível, que encara rejeições como aprendizado, que cria oportunidades onde outros só veem desculpas. O homem estoico, moderno, urbano, pronto para liderar a si mesmo. E quando você adota essa postura, algo muda na sua presença. As mulheres percebem, seu olhar fica mais firme, seu corpo mais relaxado, sua energia mais segura. Você não corre atrás, você caminha no seu ritmo, com resiliência emocional e domínio de si. É aquela vibe de James Bond misturada com os ensinamentos de Sêneca. Uma combinação de calma e autoridade que desperta curiosidade, respeito e atração natural. Este vídeo é um guia para moldar esse homem, para arrancar de dentro de você a versão disciplinada, centrada e poderosa que está adormecida. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E, ironicamente, quando você deixa de viver para impressionar, é quando mais impressiona. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com um amigo que precisa despertar. E eu quero que você comente agora aí embaixo uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. No dia a dia, especialmente quando você está tentando conquistar uma mulher, é fácil cair na armadilha de querer controlar tudo. O que ela pensa, como ela reage, quando ela responde. Mas isso é justamente o tipo de energia que afasta. O estoicismo nos lembra que o terreno onde você deve lutar é interno, controle interno, não expectativa externa. Quando você entende isso, sua presença muda. E é aí que a atração natural começa a aparecer, sem esforço desesperado. Muitos homens entram em conversas com medo de errar, buscando aprovação em cada gesto. Isso revela fragilidade emocional, falta de autodisciplina e zero resiliência. E essa ansiedade silenciosa é percebida rapidamente pela mulher, mesmo que você tente disfarçar. Ela sente quando você faz algo esperando reconhecimento. Por isso, focar no que está sob seu controle é uma forma de blindar seu valor e evitar cair na rejeição por insegurança. O que você controla? Seu tom de voz, sua postura, sua intenção, seu propósito. O que você não controla? A reação dela, o passado dela,
as escolhas dela. Quando você tenta dominar aquilo que não depende de você, entra automaticamente no jogo da comparação com outros homens, um jogo que sempre termina com você se sentindo menor. Um homem estoico não joga esse jogo. Ele joga apenas o que pode vencer, a própria mente. Essa mudança de perspectiva transforma seu comportamento. Você para de enviar mensagens exageradas, para de buscar microvalidadores, para de surtar quando ela demora para responder. A resiliência emocional substitui o desespero. Você age porque quer agir, não porque precisa de retorno. E, paradoxalmente, quanto mais você se controla, mais interesse ela demonstra. Porque confiança verdadeira sempre nasce da coerência, não do esforço. Quando você se concentra apenas no que está sob seu controle, cada encontro vira oportunidade de expressar sua essência, não de performar papéis. Isso te faz leve, centrado, presente. E essa vibração lembra personagens como Bruce Wayne ou o próprio Neo em Matrix. Homens que não tentam controlar o externo, apenas respondem com firmeza e calma. É essa energia que cria mistério e atração sem que você precise forçar nada. E o mais importante, quando você entende essa regra, você nunca mais se sente perdido. Mesmo que ela não se interesse, você não desmorona, porque seu valor não depende disso. Você segue, aprende, cresce. Propósito acima de validação. Controle interno acima de ilusões. E é aqui que começamos a moldar o tipo de homem que age como se nada o atingisse. Porque nada que não esteja sob seu controle realmente pode te derrubar. No caminho de conquistar uma mulher, e mais ainda de conquistar a si mesmo, você vai enfrentar desafios inevitáveis. Conversas que não fluem, sinais confusos, momentos de silêncio que fazem sua mente criar histórias. O homem comum vê nisso um obstáculo. O homem guiado pelo estoicismo enxerga um treino. Cada dificuldade se torna uma chance de praticar controle interno, fortalecer a presença e depurar suas intenções. É nesse terreno que a verdadeira confiança nasce. Quantas vezes você já interpretou um não como uma derrota absoluta? É justamente aí que muitos se quebram. Falta resiliência emocional para entender que rejeições fazem parte do jogo e, quando bem aproveitadas, lapidam caráter. Cada mulher que não corresponde, cada encontro que não rende, cada situação que foge do script é um espelho te mostrando onde você ainda precisa crescer. Não existe fracasso quando existe aprendizado, existe evolução. Obstáculos também revelam o quanto você está preso à validação externa. Quando uma pequena frustração já te desequilibra, fica evidente a falta de autodisciplina emocional. E isso te torna vulnerável à comparação, à ansiedade, à sensação de que outros homens são melhores. A verdade, não são melhores, são apenas mais estáveis. Eles aprenderam a usar os desafios como combustível. Eles entenderam que nada derruba um homem que sabe se reerguer. Quando você encara dificuldades como oportunidades, você muda sua postura. Uma resposta fria dela não vira motivo para desespero, vira teste de equilíbrio. Um encontro cancelado não vira drama, vira espaço para você investir em si mesmo. Um sinal ambíguo não vira gatilho de paranoia, vira chance de praticar paciência. E mulher percebe isso, percebe a calma, percebe a segurança, percebe que você não colapsa diante do inesperado. Isso te destaca. Filmes como Rocky e A Procura da Felicidade mostram isso de forma clara. O herói não vence porque tem vida fácil. Ele vence porque usa cada golpe como degrau. E quando você traz essa mentalidade para a sua vida amorosa, algo muda profundamente. Você para de temer os imprevistos e começa a dominá-los. Eles deixam de ser monstros e se tornam mestres. Isso cria uma aura de força que poucas mulheres encontram por aí. E o melhor é que, ao transformar obstáculos em oportunidades, você cria um ciclo crescente de autoconfiança. Você se sente mais preparado, mais centrado, mais alinhado com seu propósito. E quando ela aparece novamente,
Ou quando surge alguém nova, você está num nível superior. Você não reage como antes, você lidera sua energia. E isso, mais que qualquer frase de efeito, é o que realmente conquista. A maioria dos homens perde presença porque vive preso entre dois extremos: o passado que já não existe e o futuro que ainda não chegou. Quando você se aproxima de uma mulher carregando fantasmas de relações antigas ou expectativas irreais sobre o que pode acontecer, sua energia fica pesada, ansiosa, desconectada. O estoicismo ensina que o único território onde o poder realmente mora é o agora. E quando você domina esse agora, sua postura muda completamente. Viver no presente é a chave para eliminar a ansiedade que tanto destrói conexões no início. É nesse estado que nasce a verdadeira resiliência emocional, aquela que te impede de interpretar cada gesto dela como ameaça ou aprovação. E é curioso, mulheres percebem imediatamente quando você está tenso, acelerado, tentando prever resultados. Isso cria distância. Já a presença plena, tranquila, cria magnetismo, o tipo de magnetismo que não precisa de esforço, só de consciência. Quando você está realmente no momento presente, você não fantasia diálogos, não cria expectativas irreais, não se apega a rotações mentais que te paralisam. Você ouve de verdade, responde de verdade, observa o ambiente, sente a própria respiração. E isso te coloca num estado de controle interno muito raro hoje em dia. A maioria está tão distraída que quando encontra alguém centrado, sente uma força diferente, quase cinematográfica, como nas cenas silenciosas de Drive, onde a presença fala mais que palavras. Estar presente também significa não levar para o encontro emoções acumuladas do trabalho, da rotina, de frustrações pessoais. Isso exige autodisciplina, porque sua mente vai tentar te puxar de volta para preocupações inúteis. Mas cada vez que você retorna ao agora, você se fortalece. Isso cria um campo energético mais leve, fluido, confortável. E mulher percebe esse conforto, porque ele permite que ela se solte também. Presença gera presença. E é no agora que você realmente se torna interessante. Não por repertório decorado, não por frases planejadas, mas pela sua capacidade de estar ali, inteiro. Isso te coloca acima de muitos homens que abordam a vida como se estivessem correndo um sprint emocional. Presença é charme. É maturidade, é sinal de alguém que vive com propósito. Você não se perde em expectativas, você cria momentos, e momentos valem muito mais que fantasias futuras. Quando você vive o presente, você nunca parece desesperado, ansioso ou pressionado. Você não se afoga em pensamentos do tipo, e se ela não gostar de mim? Ou, e se isso der errado? Você simplesmente age, sente e observa. E essa tranquilidade cria uma aura de confiança verdadeira. A confiança de quem sabe que o único poder real é o que exerce agora. Esse é o tipo de homem que não precisa provar nada. Ele só precisa existir plenamente. Autodisciplina é o que separa homens comuns de homens magnéticos. A maioria tenta conquistar mulheres sem antes conquistar a si mesmos. E isso sempre cobra um preço. Quando falta disciplina, falta direção. Quando falta direção, falta propósito. E um homem sem propósito transmite insegurança, hesitação e instabilidade emocional. O estoicismo ensina justamente o contrário. Excelência não é perfeição, é progresso diário, feito com controle interno e intenções sólidas. O problema é que muitos vivem reagindo ao mundo, sem rituais, sem constância, sem metas claras. Querem uma mulher que admire sua força, mas não sustentam hábitos que a comprovem. E isso cria um descompasso evidente entre o que dizem querer e o que realmente vivem. Quando você começa a cultivar autodisciplina, cada pequeno compromisso cumprido aumenta sua presença e sua autoconfiança.
Mulheres percebem isso instintivamente. Excelência pessoal não nasce de grandes feitos, mas de hábitos diários. Treinar, ler, se aprimorar, trabalhar nas próprias fraquezas. É essa consistência que constrói sua base emocional. Sem ela, qualquer rejeição te derruba. Com ela, você permanece firme. Esse é o poder da resiliência emocional aplicada ao cotidiano. A disciplina torna você menos reativo, mais centrado e muito mais interessante, porque você vive para evoluir, não para impressionar. A falta de disciplina, por outro lado, te coloca num ciclo perigoso: procrastinação, arrependimento, ansiedade, sensação de inferioridade. E isso aparece nas conversas, na postura, na energia. É o tipo de homem que chega vazio, esperando que ela preencha algo dentro dele. Isso espanta. Já o homem disciplinado chega completo. Ele não busca salvação, busca troca. E isso muda tudo no jogo da atração. Filmes como O Grande Mestre ou Rocky mostram esse processo de forma clara. O herói conquista o mundo porque antes conquistou a si mesmo. E essa é a essência da excelência pessoal. Um compromisso íntimo de ser melhor hoje do que foi ontem. Você não compete com outros homens, compete consigo mesmo, guiado por um propósito que só cresce quanto mais você honra seus rituais. Isso cria uma identidade forte, de dentro para fora. Quando você constrói autodisciplina, sua energia muda. Você começa a carregar firmeza no olhar, estabilidade no comportamento, clareza nas decisões. Você passa a ser o tipo de homem que inspira respeito antes mesmo de abrir a boca. E quando uma mulher encontra alguém assim, ela sente que ali existe estrutura, algo raro. É a excelência pessoal que faz você agir como se nada te atingisse, porque você sabe exatamente quem está se tornando. Resiliência emocional é a armadura silenciosa do homem que não se abala facilmente. Quando você começa a se relacionar com uma mulher, os testes emocionais aparecem sem aviso. Dias em que ela está distante, mensagens mais frias, mudanças de humor. O homem sem estrutura interna entra em pânico. Já o homem estoico entende que as emoções são ondas. Fortes, intensas, mas passageiras quando você mantém controle interno. Sua força não está em sentir menos, mas em reagir melhor. A maioria dos homens perde atração porque não controla suas próprias emoções. Basta uma atitude inesperada dela e eles desmoronam. Ficam carentes, irritados, ansiosos. E isso gera rejeição instantânea, porque revela falta de maturidade emocional. Resiliência emocional significa observar a emoção, entender sua origem e agir com consciência, não com impulsividade. É exatamente essa calma que diferencia você de homens mais frágeis e reativos. Gratidão, por sua vez, é uma ferramenta mental extremamente poderosa. Quando você cultiva gratidão pelo que tem, pelo que é e pelo que vive, você reduz a sensação de escassez que desespera tantos homens. Em vez de pensar, eu preciso dela para ser feliz, você passa a pensar, eu escolho compartilhar minha felicidade. Essa mudança te torna leve, seguro e magnético. Gratidão e autodisciplina andam juntas. Ambas constroem um homem centrado. A falta de resiliência emocional leva direto à comparação com outros homens. Você começa a imaginar concorrentes, criar histórias, aumentar problemas. Esse comportamento te coloca em posição inferior sem ela sequer pedir. Quando você pratica resiliência, você entende que cada situação é só mais um capítulo do processo, não um ataque pessoal. Assim, você escapa da friend zone, porque deixa de agir como alguém emocionalmente instável. Filmes como A Procura da Felicidade ou personagens como o próprio Sêneca mostram que maturidade emocional não é evitar dor, mas transformar dor em clareza. Cada rejeição vira aprendizado, cada frustração vira fortalecimento, cada silêncio vira oportunidade de observar a si mesmo.
Essa mentalidade te aproxima do verdadeiro propósito, porque te faz perceber que tudo o que acontece contribui para a sua evolução, não para a sua queda. E no final, desenvolver resiliência e gratidão te faz agir como se nada te atingisse, não por arrogância, mas por estabilidade. Você se torna o tipo de homem que inspira confiança, que transmite paz e que não depende de validação externa para se sentir completo. Mulheres percebem isso rapidamente. Um homem grato é raro, um homem resiliente é valioso, um homem que une ambos se torna inesquecível. Agora que você percorreu todos esses pilares, controle interno, autodisciplina, presença, resiliência emocional e propósito, a pergunta que fica é simples: quem você escolhe ser a partir daqui? Porque no fim das contas, a verdadeira conquista nunca foi sobre ela, sempre foi sobre você, sobre se tornar o tipo de homem que inspira respeito apenas pela postura, que atrai pelo equilíbrio e que conquista pela calma. O homem que age como se nada o atingisse não é frio, ele é forte o suficiente para escolher suas reações. Quando você olha para sua rotina hoje, ela reflete o homem que você deseja se tornar? Você está vivendo alinhado ao que diz querer? Ou ainda está preso ao medo da rejeição, à ansiedade dos resultados, à necessidade de aprovação? Perguntas difíceis revelam verdades importantes, e é enfrentando essas verdades que o estoicismo realmente transforma. Sem desculpas, sem vitimismo. Apenas evolução consciente. O mais poderoso é entender que cada gesto, cada conversa e cada desafio do dia a dia são treinos para o homem que você está moldando. A mulher certa não é conquistada com palavras decoradas. Ela é atraída pela sua energia, pela excelência com que você vive sua própria vida. E quando você assume seu propósito, o mundo muda. Você muda, suas relações mudam, e aquilo que parecia distante começa a fluir naturalmente. Por isso, leve daqui não apenas ideias, mas atitude. Escolha acordar todos os dias com a intenção de ser melhor do que ontem. Escolha disciplinar sua mente, fortalecer seu corpo, cultivar sua presença. Escolha ser o homem que lidera a própria vida. Esse é o caminho silencioso que poucos têm coragem de trilhar. E exatamente por isso, poucos se tornam realmente memoráveis. Mas você pode ser um deles. Se este conteúdo fez sentido para você, já sabe, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também merece evoluir. Quanto mais homens despertarem, mais relacionamentos verdadeiros e poderosos serão criados. Este é só o começo da sua jornada.